Vamos lá falar sobre os irregulares agora. Bom, lá para os verbos descritivos, eu usei essa tabelinha aqui, não foi? Estou repetindo ela, mas já aproveito para dizer a vocês que não existe irregular hit para o caso de verbos de ação, certo? Não tem. Eu só encontrei verbos descritivos. Então, eu vou remover ele daqui, um a menos para a gente se preocupar. Porém, eu vou precisar incluir um outro, que são os demais irregulares que terminam em som da vogalzinha O que se aplicar ao irregular vai se aplicar também a esse tipo de verbo aqui, que é o irregular de ação, que termina ali antes do tá, numa vogal essa vogalzinha aqui, tá? Seja ela com o som de uma consoante, como por exemplo, g, s, n, tá? Ou apenas a vogal sozinha, desde que no final, ali antes do tá, tenhamos esse som do Para todos esses dois casos, nós vamos seguir a mesma regra, tá? Então, vamos começar por eles. Esse tipo de verbo está aqui na mesma cor lilás, ó. Essa cor bem suave que tem aqui. Vocês já sabem que para a gente criar uma locução adjetiva, nós precisamos definir o tempo verbal. Eu quero dizer que é alguém que se dá, escreve no tempo presente, ou no tempo passado que escreveu, ou no tempo futuro que escreverá. A depender do tempo verbal, eu escolho o que é que eu vou colocar ali anexado a esse verbo. Por isso, nós vamos começar aqui com o tempo presente. Antes da gente escolher qual é a terminação que vai ser usada aqui para indicar se essa locução está no presente, passado ou futuro, vamos remover o da de todos esses verbos, né? Vamos ter que mexer em todos, olha lá. Remover. Segundo passo, a gente sabe que para indicar o tempo presente de uma locução adjetiva, que é o que eu quero criar, nós vamos usar sempre o nan. Nan ali no bloquinho seguinte. Então, vamos colocar nan, nan, nan. Nan para todos eles, porque estou indicando essa locução adjetiva no tempo presente. Pronto, e concluímos. Tempo presente é aquele que não interfere. Na maioria das vezes, eu diria em 99% dos casos, 99,9% dos casos, o tempo presente é apenas usar o nan ali e acabou, tá bom? Temos aqui um detalhezinho que eu vou explicar já já, mas eu diria que 99% dos casos é só colocar o nan mesmo e pronto. Bom, aqui já vimos, né, o que acontece, porque é tempo presente, eu sei que só coloca o nan. Agora vamos fazer com os irregulares should. Esse aqui, ó. Irregular should é aquele que tem should no patim antes do tá. Vamos remover o tá? Pronto. E agora eu quero indicar tempo presente. É só colocar o nan. Pronto. Nan e nan. Mais alguma coisa? Não, gente, nada. Segue a regrinha lá que nós vimos geral. Eu estou falando de verbos irregulares, mas ele continua seguindo a regrinha geral, certo? Então, mesmo sendo irregular, se for um verbo de ação e eu quiser utilizá-lo como uma locução adjetiva para caracterizar algo ou alguém, no tempo presente é só colocar o nan. Nada acontece na estrutura desse verbo, certo? Como é que a gente pronuncia isso aqui? O should vai ter um som nasalizado como se fosse um N de navio, já que depois dele vem som nasal. Knen, knen, kn. Ó, nasalização vai ser aqui. Knen, tá? Tá significa desenhar, mas não desenhar qualquer coisa, tá? Desenhar para linhas. É quando a gente diz, trace uma linha, desenhar uma linha. Então, quando eu digo knen saram, eu estou dizendo pessoa que desenha, tempo presente. Não mexo em nada, é só colocar o nan. Chotá. Chotá significa mexer, agitar. Então, a pessoa que mexe ou que agita no tempo presente, cho는 사람. Aqui também nasalizado como se fosse um som de N de navio. cho는, cho는, certo? Aqui nasalizado. cho는 사람. Pessoa que mexe, pessoa que agita. Pronto, não tem nada assim de complicado até agora. Tempo presente é só colocar o nan. Tendo patim ou não tendo patim. Segue a regrinha mesmo, né? Agora vamos para esse verbo aqui, irregular, be-up, que é aquele verbo mais complicadinho, porque geralmente a gente tem que pegar o be-up e substituir, não é? Por um U no bloquinho seguinte, ou seja, ele some, no bloquinho seguinte entra esse U. Será que tem que acontecer essa mudança também aqui, quando eu vou transformar o verbo irregular de ação be-up para transformar em locução adjetiva? Ó, eu vou remover o tá, vou acrescentar o padrão, porque sempre, sempre, sempre vai ser nan. E agora? Será que eu tinha que ter trocado esse be-up por um U? Foi o que eu disse a vocês? Tempo presente é o que menos
interfere no radical do verbo e por isso não vai ter que fazer nada. É assim mesmo que vai ficar, tá bom? 돕다 significa ajudar. 돕는 사람. 돕는 사람. Lembrando que a pronúncia vai ficar nasalizada, né? Do ia ser um som do P de pato curtinho, porém no bloquinho seguinte tem som nasal. Então a gente tem que nasalizar isso aqui. Isso vai ficar como? Som do P de pato curtinho nasalizado é como se fosse o nosso M. 돕는 사람. Pessoa que ajuda. Então, vamos marcar aqui o que a gente já viu. Já vimos aqui, ó, não se mexe no radical, é só colocar o nan. Já vimos aqui, ó, tem patim, mesmo sendo irregular, não se mexe no radical, é só colocar o nan. E já vimos o up, o famoso up, também não se mexe no radical, é só colocar o nan. Na sequência, vamos para o verbo irregular de good, tá? Eu tô fazendo todos esses aqui de cima, pra gente falar por último desse aqui. Esse aqui vai ser o último. Nem todo verbo que tem de good no patim, antes do tá, é um irregular. Ó, aqui um exemplo, patá. Patá é regular. Isso quer dizer que quando eu for conjugar esse verbo, acrescentar algumas desinências aqui de terminação verbal, para colocar no presente, passado, futuro, esse radical aqui não vai mudar em momento nenhum. Nem no nível honorífico, nem formal, nem informal. Patá, pataiô, passamida. Mas ele vai estar sempre aqui, esse de good, certo? Já esses outros aqui são exemplos de verbos irregulares de good. Ou seja, nem todos os verbos que têm ticut são irregulares, mas os que são é o que nós vamos falar agora, certo? Tentar representa ouvir, mas eu quero dizer isso, usar esse verbo de ação como uma locução adjetiva. Então, eu vou remover o tá e, na sequência, acrescentar o determinador de tempo presente para essa locução, que é o nan. Muito bem, vamos lá. Pronto, ambos com o nan aqui, representando o tempo presente dessas locuções verbais que estão sendo criadas. Lembram o que eu disse a vocês? Tempo presente é o que menos interfere no radical do verbo. Por enquanto, ó, não mexeu no radical, 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 não mexeu no radical. Aqui não seria diferente. Não mexe no radical e não mexe no radical, tá bom? Apesar de serem irregulares, nada muda. Tempo presente, só o nan e acabou. Nós vamos ter atenção aqui, ó. Aqui haverá alteração. Esse primeiro aqui, ó, a gente vai pronunciar t. O de good, no bloquinho lá do patinho, lá embaixo, em regra, tem um som do T de tatu curtinho. Só que depois vem um som nasal. Nan. Então, ele tem que ser nasalizado, como se fosse um N de navio. Nós pronunciaremos tunan, tun, tunan, certo? Tunan saram, pessoa que ouve, o ouvinte, né? E o outro, mut, se fosse pronunciado separado, seria mut, né? Mut, mutnan. Mas, fenômeno de nasalização acontecendo aqui, para que a pronúncia fique mais natural, mais fluida, ele se transforma no som do N de navio também. Então, a gente diz munnan. Pronto, fechamos aqui, né? Vamos para o último caso agora, que é o irregular real. Nós temos aqui 3 verbos que têm real no patim, no radical, antes do tá. Alta, que significa saber ou conhecer. Mandrda, fazer ou preparar, nesse sentido de preparo, tá? Palda, que significa vender. Com essa consoante aspirada, certo? Não confundam com esse aqui, ó. Com sampeup, essa consoante forte, dupla forte, representa lavar. Esse aqui, com o aspirado, significa vender. Inclusive, aproveitando também, esse aqui, lavar, é irregular. Outro exemplo, tá? Esse aqui, vender, também é irregular. Então, o que se aplicar a esse, vai se aplicar a esse, assim como a todos os outros aqui, porque são todos irregulares e tem real no patim, certo? Só trouxe esse aqui porque imaginei que pudesse gerar dúvidas, para a gente não confundir. Olha como a pronúncia é importante. Vamos lá, então. Já sabemos que todos esses aqui são irregulares. O que é que a gente vai fazer agora? Removemos o tá, removemos o tá, removemos o tá. E na sequência, colocar aqui o nosso nan, para que essas locuções sejam interpretadas no tempo presente. Só que, como eu falei para vocês, esse tipo de verbo aqui, real, é o mais diferente de todos. Para esses casos, nós iremos ter que fazer um segundo passo. E o segundo passo é remover esse real. Aqui sim a alteração no radical. Nesse caso aqui do real, o real tem que sumir. Vejam que para os outros irregulares que eu trouxe, não precisaremos fazer nada, é só acrescentar o nan. Mas para esse caso aqui do irregular real,
Colocamos o nan como sempre, mas o real tem que ser removido. Vamos apagar ele definitivamente, então? Agora sim tá correto. Vamos pronunciar a는. Vem do verbo altar, que eu mostrei aqui antes, que significa saber ou conhecer. Eu quero dizer isso como locução adjetiva no tempo presente, que sabe, que conhece. 만들다, preparar, fazer, preparar, no sentido de preparar algo. 만드는, que faz o que prepara. 만드는 사람. A pessoa que faz o bolo é a mamãe. 만드는 사람은 엄마예요. Fazer no sentido de preparar, tá? 파는. 파는 vem do verbo 팔다, de ação, vender, mas agora ele é uma locução adjetiva, que vende, pessoa que vende. 파는 사람은 저 남자예요. A pessoa que vende é aquele homem. Desafio para vocês. Tentem fazer com esse verbo aqui. 10 segundos, vamos lá, rapidinho. Isso, eu tenho certeza que você já fez e fez corretamente. É muito simples, né, gente? O único detalhe que a gente tem que ter atenção é que para o tempo presente, apesar dele não mudar em nada os radicais dos demais verbos irregulares, quando se trata de um verbo que tem real no patim antes do da, esse real tem que ser removido. Então, ó, dei uma organizadinha aqui, tá certo? Pra gente dar uma geral. Lembrando que não muda o radical em nenhum desses casos, mas aqui muda, porque o real tem que sumir para o tempo presente.